TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Amostra grátis. Oferecimento Unimed Divinópolis e Mega Scan. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. O nosso diretor-geral, Mairink Pinto de Aguiar Júnior, gosta sempre de frisar. Programa de saúde gravado é no sábado, ao vivo é na terça e é só na TV Candidez. Você pode nos acompanhar pelo canal 13 da TV Candidez ou de qualquer parte pelo www.tvcandidez.com. Esta que é uma terça-feira que se aproxima do final do ano. 2021 já está quase batendo as portas. E como tem gente que está pedindo para que o ano vire, mas que vire com uma boa expectativa com relação à vacina para a Covid-19, que é uma expectativa muito grande. E sem perda de tempo, nessa terça-feira ao vivo, eu vou apresentar a minha entrevistada desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2020... eu recebo a nutricionista Gianine Antunes. Nós vamos falar sobre a questão da alimentação saudável. Vamos falar também sobre como foi a alimentação e como está sendo a alimentação em tempos de pandemia. Gianine Antunes, muito boa noite. Prazer recebê-la aqui ao vivo nesse nosso novo cenário no programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos, os telespectadores. Agradeço imensamente por estar aqui hoje, nessa noite com você. Gianine, para a gente começar esse nosso bate-papo, o nosso tema já está ali na tela, que é alimentação saudável, mas eu quero te iniciar te perguntando sobre uma questão bem atual que nós estamos vivendo. Como é que foi e como é que tem sido a vida do nutricionista Gianine em termos de pandemia com relação à alimentação? Qual tem sido a principal dúvida das pessoas quando te consultam, quando te perguntam sobre a questão dos alimentos, o que comer em tempos de pandemia? Então, Samuel, o maior questionamento das pessoas nesse tempo foi em relação aos alimentos que vão melhorar o sistema imunológico. Houve uma busca gigantesca aí, por melhorar a alimentação e buscar mesmo quais seriam esses alimentos chaves, fontes, que vão fazer com que o sistema imunológico se reforce e possa ficar mais fortalecido para enfrentar a pandemia. Então, a busca aumentou muito, tanto para a questão da imunidade, quanto também por um outro problema que a gente vivenciou bastante, porque as pessoas ficaram mais em casa, mais próximos à alimentação, com maior facilidade, e com isso também houve o ganho de peso. Porque as pessoas começaram a se alimentar um pouco mais, devido aí principalmente à ansiedade, a viver esse momento que a gente não estava esperando, ninguém esperava por isso. Então, cresceu um pouco mais desse nível de ansiedade e aí as pessoas começaram a se alimentar mais. Então, a busca por alimentos mais rápidos, por alimentos mais fáceis, isso a gente via no passado, Ainda continua um pouco hoje, mas as pessoas têm buscado mais, em tempos atuais, os alimentos que fortalecem o sistema imunológico. Mas nós podemos dizer aqui categoricamente que existem alimentos que podem contribuir, ajudar na prevenção do novo coronavírus, da Covid-19? Sim, temos alimentos que são fonte, que são chaves. Então, a gente não pode esquecer. Primeiramente, nós temos que lembrar que uma alimentação saudável é uma alimentação onde a gente tem uma variedade. Quando eu falo assim, Samuel, eu como todos os dias arroz, feijão,
tomate, alface e carne. Se eu como esses alimentos, mesmo que se a gente olhar para o prato e falar que é um alimento saudável, claro que é, mas a gente vai viver numa monotonia alimentar. Então a gente precisa de ter uma variedade. Se hoje eu tenho um prato com arroz, feijão, alface, tomate e carne, amanhã então por que não mudar? Vamos mudar esse carboidrato amanhã? Por exemplo, vamos colocar uma batata? Vamos colocar uma outra leguminosa? A gente tem lentilha, tem ervilha. Vamos colocar outras verduras, por exemplo, uma couve, uma cenoura e por aí vai. Essa variedade é o principal ponto da nutrição. Então, a gente parte dessa premissa de uma alimentação saudável e variada. Quanto aos alimentos chaves, né, a gente tem aí uma gama de alimentos que já vem sendo estudados, bastante estudados, né? A gente tem aí o grupo da vitamina C, bem relacionado aí ao grupo das vitaminas e minerais, né? Então, a gente tem vitamina C, vitamina D, vitamina E, zinco, selênio, que aí daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre quais alimentos seriam esses, né? Então, todos esses alimentos, o que eles vão fazer? Eles vão participar desse processo de imunologia no nosso corpo. O que é isso? De defesa. Quando um paciente procura você como nutricionista, você observa, puxa vida, essa pessoa está comendo completamente errado. E eu quero emendar uma outra pergunta. Nós, né, tipicamente os brasileiros, nós, quando não temos uma orientação de uma profissional da alimentação, que é uma nutricionista, fica evidenciado que nós nos alimentamos mal ou isso tem mudado? Tem mudado. Eu tenho recebido pessoas no consultório que quando a gente faz o recordatório, né, que o atendimento nutricional ele não envolve somente a gente pesar, medir e entregar a prescrição dietética, mas envolve a gente fazer um recordatório da pessoa, do que ela gosta, do que ela se alimenta. Então, tem aparecido mais, Samuel, nesses tempos, de pessoas com um recordatório melhor, com grupos alimentares melhores. Mas nós temos uma parcela ainda que também precisa melhorar. Mas isso tem a questão de pessoas se alimentando melhor tem aumentado. Quando a gente fala da questão da alimentação, de uma boa alimentação, a gente sempre ouve muito sobre as fibras. Sim. Onde encontrar as fibras e por que ela é importante no nosso dia a dia? Fibras, né? Fibras é um componente, são substâncias em que o nosso organismo não digere. Essa substância ela é digerida, né, principalmente no trato gastrointestinal dos bichos, dos animais. Então, qual que é o papel se não tem, né, não vai ser digerido dentro do nosso corpo? Exatamente essa é a função dele, não ser digerida. Quando ela não é digerida, o que ela vai fazer? Ela vai atrapalhar a absorção de alguns outros ingredientes que a gente não quer. Vou te dar um caso assim, um exemplo bem fácil. Um diabético. O diabético ele tem problema com o metabolismo da glicose, com os açúcares. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que reduzir a glicose porque a insulina dele está com dificuldade. Então, a gente coloca fibras, né, na quantidade que ele precisa de consumir, porque essa fibra ela vai interagir no momento da digestão e vai fazer com que a absorção dessa glicose seja em menor quantidade. Consequentemente, o açúcar, que é o que a gente fala popularmente, o açúcar no sangue, ele cai. E onde que nós vamos encontrar uma fibra que você vai pensar o seguinte, isso vai dar resultado? Então, a gente, né, principalmente nos alimentos integrais, que também são alimentos que vão ajudar no sistema imunológico. Alimentos integrais, arroz integral, pão integral, né, massas integrais. Aí a gente tem um grupo muito bacana que é aveia, que é linhaça, que é chia, né? Nas frutas e legumes e verduras a gente também tem fibras, né? Então, o alface, no tomate, né? Cada um tem a sua quantidade de fibra. Cenoura também tem? Cenoura, vagem, todos os grupos dos vegetais têm quantidade de fibra. Então, a pessoa às vezes fica um pouco receosa e pesa a questão econômica e fala assim, olha, eu não vou comprar esse pão ou esse macarrão integral ou esse arroz porque ele está caro. Mas nós temos hoje, por exemplo, na Berta, por gentileza, aí, obrigado. Nós temos hoje, por exemplo, produtos, legumes que são relativamente baratos. Sim, então, ali encontra fibra que é importante. Sim, e um ponto que você falou em relação ao econômico, é importante sempre a gente falar, e eu sempre falo isso. Gente, vamos observar alimentos da época, alimentos da safra. Alimentos de época, a gente tem, para começar, um produto mais gostoso, mais saboroso, um alimento que tem menos venenos,
né, que são os agrotóxicos, e ainda o valor ele fica menor. Não, você está correta, eu sempre digo isso. A gente tem que aproveitar as oportunidades aí, ver o que está mais em conta. Olha só, nós estamos falando aí nesse primeiro bloco sobre essa questão da alimentação saudável. Nós estamos ao vivo, você pode mandar a sua pergunta para o 3222-5052. Com muito prazer, nós estamos recebendo Gianine Antunes, ela é nutricionista e faz parte também lá da equipe da Pane de Caetano. Daqui a pouquinho a gente vai contar um pouquinho da história da Gianine. Eu quero falar um pouquinho sobre você, sobre o café da manhã. Quando a gente viaja, é comum você que está num hotel exagerar um pouco mais no café da manhã. Eu estive recentemente agora em visita a alguns amigos lá em Capitólio. Capitólio é uma região muito bonita, bem perto de Divinópolis, que faz parte, é banhada aí pelo mar de Minas, que é Furnas. E eu falei assim, eu quero gravar aqui uma pequena tomada para perguntar para a Gianine, inclusive citei o seu nome, sobre como deve ser um café da manhã para quem sente que vai sentar e vai exagerar. O Túlio está ao vivo e coloca para a gente, por gentileza, essa participação. Nós estamos aqui na cidade de Capitólio, passando aqui esse final de semana. E é por hábito, muita gente quando viaja, quando está no hotel, evidentemente se depara com vários produtos. Um café da manhã, na verdade, muitas das vezes ele é especial. E no estúdio aí do programa Amostra Grátis da Saúde, eu gostaria de perguntar para a nossa nutricionista Gianine, afinal de contas, que atenção nós devemos ter com relação ao café da manhã? O que nós devemos ter como prioridade para não pensar que nós devemos achar que devemos comer tudo? No estúdio do programa Amostra Grátis, quem responde é a nutricionista Gianine. Eu falei agora há pouco, deixa eu mandar aqui um grande abraço para os meus amigos lá em Escarpas do Lago, em Capitólio, essa região que realmente me encanta, encanta muitos divinopolitanos. Em breve nós estaremos de volta. E aí, um dia, 2 dias num hotel como esse, né, ali do lado do Mar de Furnas, como eu te mostrei agora há pouco, a gente pode exagerar um pouquinho ou não? Como é que fica? Essa questão de exagerar, a gente nunca utiliza ela na nutrição, né? Todo exagero, até mesmo quando a gente fala assim, vamos comer frutas à vontade, vamos comer verduras e legumes à vontade. Tudo quando a gente fala de exagero, a gente sai do princípio, um dos princípios da nutrição, que é o equilíbrio. Então, eu costumo dizer que quando a gente vai para um hotel ou que você está num lugar que tem até mesmo num restaurante, que você tem uma gama ali de alimentos, uma variedade, é interessante porque você tem muitas variedades. Mas, ao mesmo tempo, é perigoso, porque às vezes a gente vai lá, serve um pouquinho de um pouquinho de outro. Quando você vê o seu prato, né, já está grande, já está aumentado, ou às vezes a gente volta muitas das vezes, né, para repor o prato e acaba comendo demasiadamente. Então, eu sempre digo, gente, né, o exagero em qualquer situação, ele não vai ser benéfico. Claro que se a gente sai um pouquinho daquele equilíbrio, se a gente sair um pouquinho da nossa rotina, isso não vai comprometer, como você acabou de falar, Samuel, 1 ou 2 dias. Não é isso que vai fazer com que a gente tenha, porque tem muita gente que fala assim, ceia de Natal, agora eu não vou comer porque eu vou engordar 2 quilos. Não é a ceia de Natal que vai te engordar, são etapas, são processos. Então, 1 ou 2 dias, caso a gente saia um pouco da rotina, isso não vai causar problemas. Mas eu sempre deixo o recado, cuidado com os exageros, como eu disse, exagero nunca foi bom. E aí, se exagerou, depois recompensa no dia seguinte. Muito bem, até porque muitos dos hotéis têm ali também uma participação de uma profissional da nutrição. Sim, eu sempre pergunto, vocês têm aqui uma nutricionista lá, por exemplo, em Capitólio, esse estabelecimento que nós estivemos lá, que é um hotel de primeira, tem lá uma nutricionista. Claro que ali também você vai observar que ali vai ter uma salsicha, vai ter uma linguiça calabresa no café, tem gente que gosta. Mas você vai ver que ali vai ter pães integrais. Tem muitas opções boas. Tem muitas opções interessantes. E até mesmo porque o público é diferente, são pessoas diferentes. Então tem vontades, tem necessidades, né, diferentes também. Olha só, é o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo na sequência do programa desta terça-feira. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você.
Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar. Também é delivery. Peça pelo 3216-4137. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor. Criar boas memórias para que quando esse dia chegar, deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo. Olá, sou a doutora Lorena Marconi e hoje venho desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que esse ano que se inicie venha cheio de amor, paz, beleza, saúde e renovações na vida de vocês. Grande abraço. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. A CMVet possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno, que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro, Divinópolis. A nova Pane de Caetane já está de portas abertas e pronta para te receber com todos os produtos que você já conhece e outras variedades. Venha se deliciar na padaria mais simpática da cidade. A nova Pane de Caetane está na Avenida Divino Espírito Santo, 488, quase esquina com 7 de setembro, com estacionamento próprio, qualidade e bom atendimento. Agora, em mais uma nova opção, a melhor hora do seu dia é na Pane de Caetane. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. 2021 já está chegando e em 2021 teremos novidades aqui ao vivo no programa Mostra Grátis da Saúde, já começando em janeiro. A última edição da revista Checkmate trouxe na nossa coluna Qualidade de Vida um destaque especial. Nossa equipe coloca pra gente aí agora, que é a coluna Qualidade de Vida. Destacamos numa entrevista com o médico proctologista Vidal Trapelo Neto, perguntas e respostas sobre a questão do câncer de intestino, principalmente ligado se é possível prevenir. Esta matéria está na revista Checkmate, na coluna Qualidade de Vida. Obrigado aí ao Túlio. Nós estamos tendo várias campanhas de natais, especificamente que mostram arrecadação de alimentos, donativos. E uma campanha do Natal Solidário é da Unip Polo Divinópolis. E a nossa equipe coloca agora o VT.
E eu estou aqui na Unipolo de Divinópolis, que fica na rua Itapecerica 173. Nós vamos falar sobre a questão do Natal Solidário, que essa instituição promove pelo segundo ano consecutivo aqui em Divinópolis. Estou ao lado do diretor Paulino Júnior, que participa do programa desta noite. Paulino, o que é o Natal Solidário que acontece em 2020 pela segunda vez? Programa Amostra Grátis, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Samuel. Agradeço hoje pelo presente de estar aqui, falando um pouco para vocês. O Natal Solidário nosso hoje, que acontece pelo segundo ano consecutivo, ele tem o intuito de fazer um Natal mais feliz, mais leve para todos, né? Tanto para a sociedade mais carente, quanto também todos aqueles que necessitam da nossa ajuda. O que acontece nesse Natal Solidário? A gente está arrecadando todo tipo de ajuda, material, tanto escolar quanto de higiene, materiais básicos, tá? Tanto alimentos quanto cestas básicas, também roupas, sapatos, tá? Tudo que vocês tiverem o interesse individuais, está ajudando, a gente está recolhendo para estar ajudando essas pessoas que necessitam da nossa ajuda. Bom, essas doações serão captadas até o dia 20 de dezembro. Eu gostaria que você respondesse agora no programa, pessoa que está acompanhando o programa Nossa Graça à Saúde da TV Universo, como é que ela faz para participar com doações deste Natal Solidário? É só estar, né, ou chamando a gente pelo WhatsApp, que é o 99822-7380, ou está ligando aqui direto no Polo, no 37-3213-2766. Também pelas redes sociais, Unip Divinópolis, no Instagram e também no Facebook. Ok, Paulino, muito obrigado pela sua participação. Portanto, é o Natal Solidário da Unipolo de Divinópolis. Reforçando mais informações, você tem no período da tarde pelo telefone 3213-2766. Participe e ajude nessa campanha. Obrigado, Paulino. Obrigado. Um abraço para o Paulino Modesto Júnior, para a Lúcia da Unipolo Divinópolis, portanto, lançando o Natal Solidário. Nós temos VT novo, que é o VT Mude um Hábito, da Unimed, a nossa equipe coloca pra gente. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo hoje com muito prazer a nutricionista Gianine Antunes. Ela que faz parte da equipe do meu amigo Caetano Braga, da Pane de Caetane. Gianine, nesse segundo bloco a gente sempre fala aqui um pouquinho mais do profissional que aqui passa. Você já está há quanto tempo como nutricionista? Já tem 14 anos. Desde 2006. Depois de uma caminhada de 14 anos, você acredita que fez a escolha certa? Você, assim, acertei naquilo que eu queria? Acertei na mão, como gostam de dizer aí os mais antigos? Com certeza, Samuel. Foi uma escolha assertiva. E como é que é a vida da nutricionista Gianine hoje? Porque muitos profissionais optam apenas pelo consultório. Sim. Outros vão trabalhar, por exemplo, num hotel, num restaurante, numa empresa. Como é que você divide o seu tempo como nutricionista? Bem, em 2006, logo quando eu me formei, como você mesmo disse, a gente já segue uma trajetória aí em consultório, em atendimento, né, clínico, individual. E comecei atendendo uma clínica que me deu uma oportunidade muito grande, que foi a Clínica São Camilo. Eu quero até aproveitar e mandar um abraço, né, para todos os pediatras, sou muito grata a todos eles. Posso falar os nomes? Oh, perfeitamente, fique bem à vontade. Dr. Enio, Dr. Greuer, Dr. Helder e Dr. Inocêncio, né? Foi uma turminha que eu trabalhei. O Helder já esteve aqui conosco já. Ele que é irmão do Marco Aurélio Thanos de Lacerda. Isso mesmo. Já esteve aqui com a gente. Trabalhei com essa turma aí
bom tempo, uma longa caminhada, há mais de 10 anos, e sou muito grata. E foi através da clínica que eu descobri a nutrição, né? Fazendo um curso aí de informática, descobri o curso estava disponível na faculdade e foi onde eu comecei, né? E aí iniciei os meus atendimentos nutricionais na própria clínica, né? Que também me deu essa abertura. Fui fazer uma pós-graduação em Viçosa, na UFV. Fiz uma pós infantil, porque eu trabalhava numa clínica infantil. Fiz uma pós e também, assim, me apaixonei por essa pós, né? E aí, mantive os atendimentos. Em 2009, surgiu a oportunidade de ir para o Hospital Bento Mene, né? Trabalhar como responsável técnico do serviço de alimentação, onde eu estou até hoje também. Então, eu divido o meu tempo com os atendimentos nutricionais durante o dia, o trabalho no hospital pela manhã, a consultoria na PAN de Caetane, né? Um abraço aí ao Caetano, a toda a equipe, que é uma equipe maravilhosa. E ainda à noite, reservo um tempinho para lecionar. Comecei a lecionar nutrição desde o ano passado, início de 2019. Tá. A padaria, ela precisa ter obrigatoriamente uma nutricionista, um profissional da nutrição? Na verdade, não é obrigatório, né? Ainda não há uma legislação que faça com que isso seja obrigatório. Mas os estabelecimentos de alimentação que têm um nutricionista como um responsável ou que presta uma consultoria, uma assessoria, ele ganha muito. Por quê? O que esse profissional vai fazer dentro desse estabelecimento? Ele vai garantir que a alimentação que é vendida, que é oferecida, seja oferecida de uma forma saudável. Não estou falando só saudável, Samuel, no que tange nutrientes, de vitaminas, minerais, mas eu estou falando da forma higiênico-sanitário mesmo, que é a parte mais delicada que a gente trata no serviço de alimentação. Então, é treinar todos os funcionários, os colaboradores, da forma correta de como preparar o alimento. Muito bem, o Caetano Braga, que é nosso parceiro, nosso amigo, grande abraço para você, Caetano, está nos assistindo agora, deixou uma... Ele não gosta muito de falar, já me disse isso, mas deixou aqui um curto vídeo gravado para você e o Túlio coloca para a gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos os espectadores do programa Amostra Grátis. Eu sou o Caetano, da PAN de Caetane. Venho aqui para apresentar a vocês a nossa nutricionista Janine, que vai estar fazendo um depoimento com o Samuel hoje. E falar da Janine é muito fácil, porque é uma profissional extremamente dedicada, capacitada, e tem nos ajudado muito na parte de higienização, na parte de qualificação, treinamento dos nossos funcionários. Então, é uma pessoa assim que não precisa apresentação. Ela, por si só, apresenta a sua capacidade e a sua integridade. Vocês vão ter a oportunidade de ver isso na entrevista dela. Muito obrigado a todos. Obrigado, Janine, pela sua capacidade. Obrigado ao Samuel pela oportunidade. Boa noite a todos. Olha só, o Caetano fala que ele não gosta muito de falar, né? Ele evita, mas ele falou muito bem. Como é que você recebe aí essas palavras do Caetano Braga, essa figura conhecidíssima aqui em nossa cidade, Janine? Com muita emoção, Samuel. Que depoimento, assim... Muita emoção. Verdadeiro, né? De coração, né? Sim, sou muito grata ao Caetano. Aprendi muito, né? Aí um setor da alimentação mais diferente do que eu já trabalhava, né? Que era na linha hospitalar. Mas aí uma linha aberta ao público, né? De venda. E, nossa, eu só tenho que agradecer e acabei ficando até sem palavras, viu, Samuel? Ai, que bacana, gratidão, assim. Caetano, a toda a equipe, e é um prazer estar com vocês. Você falou que você é muito grata a ele, mas ele também deixou claro que ele é muito grato também a você por esse trabalho, né? Sim. O cliente, ele chega e ele não imagina que tem todo esse trabalho por trás. Ele tem que ter uma confiança muito grande naquele produto que ele vai comprar ali. Exatamente. Né? Quando tem uma profissional por trás, é muitíssimamente importante. Eu tenho aqui uma pergunta que foge um pouco aqui do tema, mas eu vou fazer para você e você vai responder de maneira bem rápida para a gente. Olá, boa noite. Sou seguidor assíduo do Almoça Grátis. Gostaria de saber
Qual que é a diferença entre nutricionista e nutrólogo? Antônio Bresolini. Desculpe se a pergunta não está muito bem dentro do contexto. Está tranquilo. A Janine vai responder para a gente. Um abraço, Antônio. Obrigado aí pela sua pergunta. Antônio, e essa pergunta ela é muito recorrente. Foi até bom você perguntar. Além de nutricionista e nutrólogo, também perguntam para a gente sobre o endocrinologista, né? Então, o nutricionista é um profissional de curso superior, né? Ele cursa aí 4 anos na faculdade. E o nutricionista, dentre as suas competências, ele tem a competência que é única e exclusiva de prescrição dietética, né? Isso está dentro de uma legislação, então apenas o nutricionista é que pode fazer a prescrição dietética. E o nutrólogo, ele é um médico, né? A formação dele é em medicina e ele faz um curso de especialização, onde ele vai fazer o quê? Ele vai organizar, ele vai avaliar o paciente, ele vai ver se há deficiências nutricionais e vai implementar aí uma conduta relacionada com vitaminas, minerais, né? Ele vai fazer um aporte nutricional, mas vamos colocar assim, com fórmulas. Né? Por exemplo, tem várias vitaminas e minerais que o nutricionista pode prescrever até uma certa quantidade. Depois dessa quantidade, o nutricionista já não tem mais a permissão de fazer essa prescrição. Então, é onde entra a nutrologia. E a endocrinologia, ela vai trabalhar o metabolismo, né? Vai ver se a pessoa tem problema com uma tireoide, com diabetes, etc. Também o endócrino é um médico, né, que faz uma especialização em endocrinologia. Já que você falou de tireoide, tem aqui uma pergunta da Maria de Carmo do Cajuru. Um abraço a todos de Carmo do Cajuru. Boa noite, excelente tema de hoje do Almoça Grátis. Eu queria saber sobre repolho e couve crus. E outros alimentos também crus. É verdade que podem afetar a tireoide? Sim, tem uma substância, né, nesses dois alimentos que podem não ser muito legais aí para tireoide. E pode até, às vezes, competir com a medicação que a pessoa toma quando tem um problema com a hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Então, a gente sempre aconselha, né, que as pessoas tenham um acompanhamento nutricional para que façam um balanceamento e haja um direcionamento na prescrição dietética. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Cotó de Deus. Um grande abraço para você, viu, Cotó? Muito obrigado aí pela sua audiência. Ele está... Eu sempre encontro com ele ali na Coronel João Notini, ali entre aí a Bahia e também a Rio Grande do Sul, Cotó, que é lá da Assembleia de Deus. Obrigado aí pela sua mensagem. Vamos falar um pouquinho rapidamente nesse bloco sobre a água. A gente sempre escuta, no mínimo 2 litros de água por dia. 2 litros de água por dia. Há pessoas até que precisam um pouco mais. Sim. Como é o meu caso, eu acho, por exemplo, já tenho histórico de cálculo renal e a última internação minha em 2014 foi algo muito doloroso. Eu fiquei uma semana no hospital e é claro que eu já não estava tomando água, não é na última semana, no último mês, já nos últimos anos, porque o cálculo ele vai formando ao longo dos anos. Sim. Por que a água é importante e por que no mínimo 2 litros por dia? A começar, o nosso corpo ele tem 70% aí de líquido. Então, a gente precisa de repor esse líquido diariamente. Eu sempre falo que quando você tem sede, isso é né, em literatura científica, a sede ela já é um indício que você está desidratando. Então, é importante você colocar, né, o que é a água? Vamos colocar, né, vamos definir a água. São 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, H2O. Então, esses 2 componentes vão fazer com que o nosso corpo funcione muito mais rápido. Tem pessoas que às vezes até melhoram enxaquecas, dor de cabeça, só porque coloca água, né? Porque está colocando essas 2 moléculas importantes para oxigenar cérebro, né? E tudo mais. A quantidade aí para um adulto, ela varia de 2 a 3 litros por dia. Né? A água ela vai fazer toda essa limpeza dentro do corpo, né? Vai fazer com que a pressão se mantenha normal, porque quando eu não tenho água, que eu não tenho água externa, que eu não estou tomando, eu não estou ingerindo, o meu corpo ele se vê na obrigatoriedade de pegar essa água intracelular. Então é onde aumenta a nossa pressão arterial, né? Para tentar compensar esse líquido celular. Então por isso que é importante também. Interessantíssimo isso aí que você falou, né? De se manter hidratado. Sim. Então, não é pegar e tomar 1 litro de uma vez. Não. É aos poucos. Claro que quem está fazendo um exercício físico fortíssimo, naturalmente vai tomar ali meio litro, 1 litro, é normal.
a exigência de gasto ali físico ela foi maior, né? Mas o ideal é você tomar paulatinamente. Exatamente. Ao longo do dia, que seja essa quantidade que eu coloquei de 2 a 3 litros para um adulto aí, saudável. As especificidades a gente tem que tratar nas especificidades. Como você disse, um atleta, ele vai ter gasto maior de água, ele vai desidratar mais, então a ingestão dele vai ser um pouco maior. Crianças, idosos, gestantes, a gente vai ter essas especificidades. Mas o importante, Samuel, você tocou no ponto-chave. Se eu falo 2 a 3 litros, a pessoa vai lá, bebe 2 litros de uma vez. O máximo que vai fazer é uma diurese rapidinho, ou seja, a pessoa bebe e já vai logo para o banheiro eliminar. Né? E ainda vai forçar o sistema renal, né, de fazer todo esse trabalho aí com líquido. Então, é importante você ingerir a água nessa quantidade de 2 a 3 litros durante o dia todo e ainda tome cuidado para não ingerir muito à noite, porque se beber muita água à noite também vai interferir no sono e o sono é um dos componentes fundamentais também para o nosso sistema imunológico. Legal, olha aqui, é o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez com o programa Amostra Grátis da Saúde. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor, criar boas memórias, para que quando esse dia chegar, deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. A CMVet possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro Divinópolis. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Olá, sou a doutora Lorena Marconi e hoje venho desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que esse ano que se inicie venha cheio de amor, paz, beleza, saúde e renovações na vida de vocês. Grande abraço. A nova Pane de Caetane já está de portas abertas e pronta para te receber com todos os produtos que você já conhece e outras variedades. Venha se deliciar na padaria mais simpática da cidade. A nova Pane de Caetane está na Avenida Divino Espírito Santo, 488, quase esquina com 7 de setembro, com estacionamento próprio, qualidade e bom atendimento. Agora, em mais uma nova opção, a melhor hora do seu dia é na Pane de Caetane. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila?
Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira, nossa dica de saúde de hoje fica por conta da natação e também da hidroginástica. O Túlio, ao vivo, coloca pra gente. E na dica de saúde de hoje nós vamos falar sobre a importância da natação e também da hidroginástica, principalmente em tempos de pandemia. Estou ao lado dele, Mário, da Azul Marinho. Mário, por que é importante as pessoas estarem atentas com relação à prática esportiva, principalmente da natação, da hidroginástica, mesmo nesse tempo de pandemia? Programa Amostra Grátis, boa noite. Boa noite para todo mundo. Quero agradecer o Samuel, agradecer a presença de vocês aqui. E é muito importante salientar que o esporte, ele melhora muito o sistema imunológico. E as pessoas que praticam esporte, elas ficam mais resistentes a qualquer tipo de infecção, entendeu? De doenças. Então, vale a pena investir no esporte. Eu queria falar também, deixar claro que a natação é o esporte mais seguro nessa época de pandemia, sabe? Os protocolos que nós seguimos, que vêm da prefeitura, são muito rígidos, sabe? Assim, não deixando margem para que ninguém seja infectado, sabe? Então, nós temos todos os tipos de proteções, nós fazemos os testes semanais, nós fazemos todos os testes de Covid semanais. Então, espero que as pessoas, nesse pavor que nós estamos vivendo, né, que foi passado isso para a população, que parece que todo mundo vai morrer, não é assim. E que quem procura esporte, principalmente a natação e a hidroginástica, vai ter benefício muito grande, sabe? Eu espero que vocês entendam, né, e procurem saber, porque as informações não estão escondidas. Vocês podem procurar no Google, né, no YouTube, que vocês vão ter esse conhecimento, né? E que todos procurem a natação e a hidroginástica, o esporte em si, e que todos tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? E com muito esporte na vida. Bem, Mário, muito obrigado aqui pela sua participação. Você inclusive já antecipou desejando um Feliz Natal. Vou lembrar que a Azul Marinho fica aqui na Amazonas, entre a São Paulo e também a Rua Rio de Janeiro. Muito sucesso para você em 2021. Que seja de grande sucesso e, acima de tudo, a todas as pessoas mantendo a prática, né, da esportividade e principalmente da natação para quem gosta. Muito obrigado, viu, Mário? Eu agradeço novamente e falo para todo mundo aqui, ó. Vamos ganhar condicionamento físico, vamos ficar forte, porque o ano que vem está começando, vamos começar o ano que vem muito melhor do que nós estamos terminando. Muito obrigado. Foi a nossa dica de saúde do programa Amostra Grátis da Saúde desta terça-feira. Um abraço ao Mário da Azul Marinho. Quem esteve conosco aqui no estúdio é a especialista em harmonização facial Lorena Marcondes, já desejando um Feliz Natal e um 2021 muito abençoado. E o Túlio coloca pra gente. Eu estou recebendo aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, com muito prazer, a doutora Lorena Marcondes, que é uma referência na questão da harmonização facial avançada. Ela que tem pós-graduado, já esteve conosco nesse ano de 2020, está passando aqui em dezembro para fazer aqui um pequeno e curto balanço desse ano de 2020 e, é claro, no final desejar aí boas festas. Doutora Lorena Marcondes, muito boa noite, prazer te receber aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Não é ao vivo, nós estamos fazendo aqui essa gravação. Como é que você resume pra gente esse ano de 2020 para você como profissional? Boa noite. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que nos estão assistindo. Bom, esse ano, apesar de todas as dificuldades, foi um ano muito gratificante na minha profissão e eu só tenho a agradecer a todos. E eu gostaria de aproveitar essa sua visita aqui
e te pedir que você deixe aqui uma mensagem. 2020 foi um ano um tanto quanto pesado para muita gente, né? Tivemos aí a partir de março algumas paralisações, mas no seu setor, por exemplo, foi um setor que você teve avanços, inclusive. Exatamente porque a harmonização vai muito além da beleza, né? Nós tratamos a autoestima, que é o que tem mais machucado as pessoas nessa pandemia. E qual que é a mensagem de boas festas, Feliz Natal e 2021 que já bate a porta da doutora Lorena Marcondes para o telespectador que nos acompanha ao vivo nesta terça-feira? A clínica que leva meu nome, doutora Lorena Marcondes, em um novo local, em breve divulgado. Desejo a todos vocês um feliz ano novo e um Natal abençoado. E eu agradeço demais ao programa Amostra Grátis da Saúde por todo o acolhimento. Obrigado, doutora Lorena. Seguimos com a nossa programação. E muito bem, nós estamos de volta ao vivo no estúdio recebendo Gianine Antunes, ela é nutricionista. Está dando aqui dicas importantes para a gente aqui numa conversa aqui nos nossos intervalos. Alimentação e sono estão no mesmo patamar do grau de importância para a nutricionista Gianine? Sim, estão na mesma balança, Samuel, a gente pode dizer assim. Sem uma qualidade de sono, muita gente fala 8 horas de sono, 9 horas de sono. Claro que as pessoas são individuais. Para algumas 6 horas vai ser tranquilo, ela vai dormir, ela vai descansar. Para outras realmente vai precisar de 8 horas, que é uma média que os estudos trazem para a gente. Mas o que esse sono vai fazer? Ele vai repor todo o nosso, vai fazer uma reformulação, porque o corpo ficou o dia todo trabalhando, digerindo, né? O metabolismo funciona. É claro que a gente está dormindo, o corpo ainda continua trabalhando, coração batendo, fígado, rim, tudo funcionando, mas ele precisa de uma pausa e um sono que seja repositor. O que seria esse sono repositor? A gente deitar, dormir e alcançar aquele sono REM. Por isso que quando eu falei da água, não beber muita água à noite, é justamente nesse sentido. Por quê? Se eu passo o dia todo, bebo pouca água e à noite eu tenho uma quantidade de ingestão maior, vai fazer com que eu também tenha uma diurese maior durante a noite. Aí tem pessoas que vão acordar 1, 2, 3 vezes por noite, e aí não vai conseguir alcançar esse sono repositor. E aí acorda, às vezes tem muita ansiedade, isso pode levar, é comprovado cientificamente, a compulsão alimentar, porque a pessoa não dormiu, o corpo dela está mandando sinais que ela precisa de descansar. E às vezes a pessoa não reconhece esses sinais e acaba se alimentando, né? Daquela compulsão. Falando de alimentação à noite, muita gente fica com dúvida. Eu devo me alimentar até que horário? E a quantidade nunca deve ser exagerada? Nunca deve ser igual, por exemplo, a do almoço? Isso. O nutricionista, o que é o papel dele, né? É fazer com que a alimentação seja fracionada ao longo do dia. E isso vai depender de cada indivíduo. A gente fala muito na nutrição da individualidade. Cada pessoa tem a sua necessidade calórica, porque depende da atividade física, depende se estuda, se trabalha, então é um conjunto de fatores. Então sempre uma refeição fracionada, e quanto mais vai chegando à noite, menos a gente deve se alimentar. Por quê? À noite, nós todos, a maioria, para que não trabalhe à noite, vai dormir. E aí, se eu tenho uma alta ingestão à noite, o que meu corpo vai fazer à noite? Ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar processando. E eu costumo até dizer, eu falo muito isso no consultório, você está dormindo, seu corpo está processando, você acorda parecendo que passou um caminhão em cima de você, porque a digestão continuou. E aí entra um outro problema mais sério, Samuel, que é o quê? As pessoas acordam e não tem fome. Aí vai ter fome só mais tarde, aí vira aquele ciclo vicioso. Ela come mais tarde, vai jogando sempre para mais tarde. Então, normalmente, a pessoa que apresenta essa queixa, que acorda sem fome, ela pode ter um histórico que está se alimentando mal durante, por exemplo, na sua última refeição. Pode, está se alimentando mal, pode causar outros problemas que a gente tem visto muito recorrente, que é refluxo gastroesofágico, porque o que é o refluxo, né? Você está se alimentando, seu estômago, que é onde inicia, aliás, o processo de digestão para alguns alimentos inicia na boca, o estômago, o intestino, mas no estômago a gente tem enzimas e ácidos que começam a fazer a digestão. Se eu encho esse conteúdo estomacal e deito
às vezes, né, vai ser no processo, vai ser no horário da noite, que eu já não tenho gasto de energia, eu vou forçar com que meu estômago tenha essa digestão exagerada. Eu estou deitada, automaticamente esse alimento com esse ácido, ele pode retornar, né, para o esôfago, levando até a boca. Muita gente apresenta afta, né, a própria inflamação do esôfago, porque muito alimento à noite deitou e esse conteúdo do estômago retornou para a boca. Então, sempre a gente comenta, né? Sempre a gente orienta a alimentação à noite, pelo menos, né, que não ultrapasse 2 horas antes de dormir. Ou seja, se você deita às 10, que a sua alimentação ela seja pelo menos ali umas 8 horas, que não seja mais do que isso. Que interessante, né? A questão dos alimentos integrais, estou recebendo aqui uma mensagem. Devemos acreditar em tudo que vemos, principalmente no supermercado? Tudo que se apresenta como integral, de fato é integral? Às vezes fico sempre na dúvida. A pessoa não quis se identificar. Como é que você responde essa saia justa, Gianine Antunes? É uma ótima pergunta, né? Para quem fez, excelente pergunta. E a gente, às vezes, nós também como profissionais, a gente fica realmente sem saber, né, se confiar na rotulagem. Inclusive, nós passamos por uma modificação na rotulagem dos alimentos. As empresas, elas têm aí até há 2 anos agora para se adequar à nova rotulagem. Mas para a gente confiar se o alimento realmente ele é totalmente integral, é aquele alimento que a gente produz em casa com alimentos integrais, tá? Agora, para você que às vezes vai comprar no supermercado, prefira aqueles alimentos que vem escrito 100% de farinha integral. Tem que ter isso escrito, né? E isso é um dos pontos que a gente vê na rotulagem dos alimentos. Olha só, nós vamos para o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar praticamente para as despedidas deste programa que já está chegando ao final em 2020. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor, criar boas memórias, para que quando esse dia chegar, deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. A CMVet possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro de Divinópolis. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Olá, sou a doutora Lorena Marconi e hoje venho desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que esse ano que se inicie venha cheio de amor, paz, beleza, saúde e renovações na vida de vocês. Grande abraço.
A nova Pane de Caetane já está de portas abertas e pronta para te receber com todos os produtos que você já conhece e outras variedades. Venha se deliciar na padaria mais simpática da cidade. A nova Pane de Caetane está na Avenida Divino Espírito Santo, 488, quase esquina com 7 de setembro, com estacionamento próprio, qualidade e bom atendimento. Agora, em mais uma nova opção, a melhor hora do seu dia é na Pane de Caetane. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo, 2020 já está ficando para trás, 2021 já está chegando e a gente espera que chegue com muita saúde, que chegue com vacina e que possamos virar uma nova página, principalmente na questão da Covid-19. Como foi difícil 2020, principalmente para os profissionais da saúde, profissionais da medicina, e como na verdade está sendo, porque a pandemia ainda não passou. Janine, a gente está caminhando para o final do programa. Eu tive aqui uma curiosidade. Por que mais mulheres na nutrição do que homens? Você tem alguma resposta, alguma explicação para a gente? Bom, a gente acredita, nós até, né, dessa categoria, a gente acredita porque a maior parte das pessoas que estão manipulando alimentos, que, né, trabalham com alimentação, é o universo feminino, está mais ligado ao universo feminino. Como eu te disse anteriormente, tem crescido o universo masculino na nutrição, mas realmente a gente tem mais mulheres e nós acreditamos que seja por isso. Pode ter outros fatores aí que a gente não tenha relacionado, mas está um pouco mais relacionado por falar de alimentos e alimentos estar um pouco mais, não estou falando que tem muitos homens que trabalham com alimentos, né? Tem grandes chefes aí, eu, né, gosto até de trabalhar com chefes na alimentação, mas acredito que seja por isso. Mas engraçado, né, que parece que a maioria dos chefes de cozinha são homens. São homens. É tão engraçado isso, né? Sim. E a maioria absoluta dos profissionais do profissional da nutrição que trabalha diretamente são mulheres. São mulheres na produção dos alimentos, né? É engraçado. O Maldo de Oliveira, presidente da Dortrans, está te mandando aqui um abraço, está parabenizando pelo tema. O Maldo, ele é paciente renal crônico, faz hemodiálise, ele é presidente da Dortrans. Pede a Janine para falar um pouco sobre líquidos e alimentação do doente renal crônico, Samuel. Como é que você resume aqui pra gente? Bom, daria outro programa para falar sobre hemodiálise, né? E esse doente renal. A gente falou muito ali do líquido para uma pessoa adulta, saudável, que seria uma média de 2 a 3 litros. E aí, Maldo, né? Maldo, um abraço para você, obrigado pela pergunta. Como eu disse, as especificidades elas têm que ser tratadas individualmente, mas para o doente renal, principalmente esse que faz hemodiálise, por que ele faz hemodiálise? Porque o corpo dele está com essa dificuldade de fazer a troca, né, dos líquidos, dos solutos, sódio, potássio, entre outros. Então, a alimentação e a água para esse doente renal, ela tem que ser muito bem tratada, tem que ser muito bem equilibrada. O doente renal, ele tem inchaço. No entanto, a gente faz o peso pré-hemodiálise, o peso pós-hemodiálise, porque varia muito. Antes dele entrar para hemodiálise, ele está com o peso mais alto, né? Porque está inchado. Então, se eu coloco muito líquido para ele, ele vai ter mais comprometimento. Então, ele deve ser avaliado individualmente e a alimentação mais saudável possível, balanceada, principalmente no sódio e no potássio. O Marcão do bairro Esplanada está mandando aqui a última pergunta. Peça a Janine para comentar com a gente sobre a questão da água. Antes
e durante ou após as refeições? Qual que é melhor? Nossa, que pergunta fantástica. Inclusive, a gente não recomenda líquido durante as refeições. O líquido, mesmo que seja água, ele vai fazer com que haja uma liquidificação daquele conteúdo estomacal que não favorece a absorção de vitaminas e minerais, principalmente. Então, o ideal como que é o nome dele? Marcão, do bairro Esplanada. Então, Marcão, o ideal seria pelo menos aí 1 hora antes da alimentação e 2 horas após as refeições, tá? E aí tem pessoas que falam, Janine, mas eu sinto vontade de líquido durante a comida. Porque às vezes a comida está um pouco mais temperada. Aí toma cuidado no tempero, principalmente. E a gente usa uma dica que é infalível. Colocar uma fruta ou junto da salada da comida ou após a alimentação. Por exemplo, chupar uma laranja, uma rodela de abacaxi, melancia. E depois da refeição também? Isso, depois da refeição. Mas também quem quiser comer, porque eu conheço pessoas que não dispensam uma banana, por exemplo. Sim, que gosta de... E até coloca laranja no meio da comida mesmo. Pode, porque aí dá aquela modificada no paladar ali, porque às vezes, como eu disse, tem um tempero mais tá aparecendo mais na alimentação, então dá uma disfarçada, né? E ainda molha, porque tem pessoas que sentem aquela falta, né, de molhar um pouco a boca. Outro ponto que a gente sempre fala, né, ao ingerir alimentos, coloque menos quantidade. Não precisa de comer correndo, vamos se alimentar devagar. Mastigar, nós temos a saliva. A própria saliva já vai molhar todo esse conteúdo alimentar que foi à boca. Mastiga devagar, né? Pensa naquele alimento que está comendo. Isso ainda, Samuel, é uma outra dica para quem quer emagrecer. Porque quanto mais você mastiga, quanto mais você come mais lentamente, mais você vai fazer com que o seu estômago tenha estímulos do cérebro, falando, opa, você já está ficando saciado. Então, isso contribui até mesmo na perda de peso. Reforça para mim. Acabei de almoçar, vou poder tomar água só daqui a quanto tempo? 2 horas. É o ideal? Ideal. Você sabia que eu procuro fazer isso? Olha, eu procuro parabéns. fazer isso e eu me sinto um pouco melhor. Você já sente que depois que você vai tomar água, a digestão já se completou? Sim, já passou o processo digestivo, você não vai comprometer a absorção de vitaminas e minerais, então é o ideal. Nós temos agora as festas de final de ano, né? Sim. Natal, Ano Novo já está batendo a porta, 2021. A gente pode exagerar? Vamos voltar. Exagerar, não. Vamos voltar lá no início, nunca exagerar. Nós vamos ter alimentos que são diferentes da habitualidade, da nossa rotina. O que eu sempre falo? Tenha sempre a mesma fruta, oleaginosas, que a gente sempre gosta de colocar castanhas, nozes, né? Isso vai fazer com que a gente vá comer menos pernil, menos aqueles alimentos que às vezes têm mais gordurinhas. Mas é o que eu sempre falo, sabe, Samuel? Se a pessoa não tem problemas de saúde, uma comorbidade, um diabetes, uma hipertensão, como foi falado aí, um doente renal, né? A gente come um pouco de cada coisa com bom senso, tá? Mas não deixe de se alimentar. A alimentação, ela envolve, não é só aquela caloria ali. A alimentação, ela tem muitos outros fatores, principalmente remete pra gente a família, a gente lembra histórias da infância da gente, só tenham moderação. Muito obrigado, Janine, pela sua presença aqui. Te agradeço. Você pode resumir em 30 segundinhos o que você gostaria de deixar mais marcado para o telespectador? Dentro da nutrição, que deve ser sempre lembrado? Sim. Vamos pensar na nutrição não como um terrorismo nutricional. Muitas pessoas, às vezes, não comem determinado alimento porque fala, está na mídia, está no modismo, eu não vou comer. Não vamos pensar com terrorismo. Vamos pensar no alimento como aquela substância que vai promover saúde. Nutrem, né? Nutram. Isso é o mais importante. Obrigado, Janine, pela sua presença. Agradeço. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha sábado a partir de 1 da tarde. Para você, um Feliz Natal, um feliz 2021. O programa Amostra Grátis da Saúde volta na próxima terça-feira. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Amostra grátis. Oferecimento Unimed Divinópolis e Mega Scan.